Olá, seja bem-vindo a mais uma palestra virtual do canal do CELI, Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis. Meu nome é Geraldo e faço parte do grupo de palestrantes do CELI. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que enfoca como título "Não se pode servir a Deus e a Mamon". Bom, esse capítulo é um dos capítulos mais importantes do Evangelho, porque ele fala na dualidade entre a questão da riqueza material e da riqueza espiritual. Muitos assuntos poderiam ser abordados nesse capítulo, mas nós vamos fazer um resumo para que possa ficar mais interessante a sua atenção e sua leitura. Esse capítulo ele explora bastante a incompatibilidade entre os interesses materiais e espirituais, ressaltando que a busca desenfreada pela riqueza pode levar ao afastamento dos princípios e valores espirituais. Também podemos contar uma historinha bem interessante a respeito desse capítulo. Uma vez perguntaram para o Chico Xavier, eminente representante da nossa doutrina espírita, que dizia assim: Chico, o que é mais importante, o dinheiro ou a espiritualidade? Chico Xavier olhou e disse: bom, meu filho, eu preciso de dinheiro para sustentar meu corpo, minha matéria. Então eu trabalho e também exerço a minha caridade através da minha atividade espiritual. Então, é necessário um equilíbrio, né? Nem tanto o céu, nem tanto a terra. Mas, se eu só me dedicasse à espiritualidade, eu não teria nenhum bem material para sustentar ela. Então, eu preciso trabalhar. E, realmente, Chico trabalhou até se aposentar numa estação experimental do Ministério da Agricultura, tá? Na cidade dele, em Pedro Leopoldo, e depois se dedicou integralmente à espiritualidade, usufruindo a sua pequena aposentadoria que ele recebia. Importante essa questão do Chico, em que dizer que a gente deve, sim, manter os bens materiais, mas também ter responsabilidade e consciência moral para que ela não seja obstáculo para nosso progresso espiritual. Quando ele fala a respeito de responsabilidade moral, fala a questão de, antes de mais nada, buscar o equilíbrio. Buscar o equilíbrio porque dentro desse próprio capítulo tem duas parábolas interessantes que não enfocaremos aqui, mas que são bem interessantes se vocês quiserem ampliar essa nossa palestra, que se chama a parábola do mal rico e a parábola dos talentos, em que ambos trabalham. Os bens excessivos, a busca dos bens excessivos através da palavra do mal rico, e a outra questão da avareza na parábola dos talentos. Então, podemos dizer que é um necessário desapego material, tá? O compartilhamento de recursos, quando as pessoas têm
a capacidade e a necessidade, tá, de atender ao seu semelhante. E que é importante, antes de mais nada, a aquisição das nossas virtudes, do nosso progresso moral, que são mais duradouros do que os materiais. A gente pode também, através disso, usar adequadamente nossos recursos materiais para auxiliar no desenvolvimento do bem-estar social e no alívio do sofrimento humano. Mas vamos falar a respeito do título da nossa palestra: Jesus na casa de Zaqueu. No capítulo 16 tem uma questão bem interessante em que Cristo, em das suas peregrinações, nas suas caminhadas, tinha uma multidão o acompanhando, como sempre. Mas, neste momento, tinha uma pessoa que era chefe dos publicanos, ou seja, dentro da conceituação da época dos publicanos, eram os coletadores de impostos e eles não eram bem vistos. Assim como hoje não temos uma boa impressão daqueles que gerem os impostos da máquina pública, sejam os corretos ou os incorretos. Então Jesus, na sua passagem, estava observando a multidão e conversando. E Zaqueu, que não conseguia, devido à sua baixa estatura física, enxergar o Cristo, ele pegou e escalou uma árvore para poder ver o Cristo. Cristo, que nada deixava a escapar a sua visão, quando passou pelaquela árvore, disse assim: Zaqueu, hoje receberás-me na tua casa, e jantarei e me alimentarei na tua casa. Zaqueu, surpreso, o povo mais ainda, porque onde já se viu, Cristo estaria se alimentando, jantando na casa de uma pessoa de má fama. Ou seja, Cristo, em momento algum, discriminou Zaqueu por ele ter bens materiais. Então, também não nos devemos olhar para as pessoas que têm bastante condições materiais e achar que eles são devidos de respeito perante a espiritualidade. Zaqueu, após receber Cristo, disse: Cristo, eu posso dispor de todos os meus recursos, desde que aqueles que não me faltem, para restituir a todos que porventura eu tenha prejudicado com a minha ação de coletador. Então, fica esta lição de Zaqueu. E Cristo olhou: Zaqueu, pela tua atitude, pelo teu entendimento, pela tua capacidade de saber que tu pode utilizar teus bens materiais em excesso para auxiliar o teu semelhante, recebesse a salvação. Ou seja, esta casa foi salva através da tua atitude e do teu pensamento. Então podemos concluir nesse capítulo que o equilíbrio entre as necessidades materiais e espirituais são fundamentais para uma vida plena e significativa, e que a verdadeira serventia à causa de Deus requer a renúncia de excessos materiais e cultivo de atividades espirituais. Então,
Agradeço a todos que me ouviram até esse momento, sabendo que o equilíbrio entre a matéria e o espírito, como eu já falei na historinha lá atrás do Chico, sempre é necessário. A busca do equilíbrio é o principal mote de nossas vidas. Equilibrar sem nada nos faltar e sem nada nos sobrar dentro do excesso. Procuremos não nos exceder exclusivamente na área material e nem na área espiritual, porque aí não estaremos servindo nem a causa material, nem a causa espiritual, e estaremos nos desequilibrando. Muito obrigado e até a próxima palestra. Que a paz esteja com vocês.